Olá, estamos no MAC 2024. Eu sou Thalita Siqueira, médica dermatologista, e vou entrevistar hoje a Milena Piacentini, que é médica dermatologista de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigada por ter aceito, Milena. Obrigada pelo convite. Tá. Imagina, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o início da carreira da Milena. Ela tem uma clínica com 4 anos, então uma clínica baby ainda, digamos assim, mas que já tem muito sucesso no que se pensa assim da gestão. Milena é uma gestora bem atenada, assim, bem atenta a toda essa questão da liderança, o crescimento do time. Hoje ela tem um time já com 7 pessoas. E eu quero perguntar um pouquinho para ela sobre os desafios da carreira, né? Esse início de carreira, essa transição, que é super importante para quem está começando. Tá, Milena? Então, obrigada. Me conta um pouquinho aí, o que foi que ligou, assim, qual foi a chave que rodou na sua cabeça para você decidir abrir o seu espaço próprio? Porque você já atendia em outros lugares, né? Eu comecei a atender em São Paulo. E eu tive, assim, a sorte mesmo. Eu acredito muito nessa questão do nosso caminho, de Deus. E eu sempre tive a sorte de poder atender em clínicas muito grandes, com dermatologistas que já eram referência. Então, ter um atendimento mais diferenciado, um processo de gestão, de marketing, tudo bem estabelecido. E eu sempre quis, meu desejo sempre foi voltar para o Mato Grosso do Sul, e eu sempre quis trazer esse atendimento que eu via aqui em São Paulo, nessas clínicas que eram referência, também para os meus pacientes. A experiência deles aqui, né? O nível técnico, né? Perfeito. É uma coisa que eu valorizo muito. E todo tipo de atendimento, toda a jornada. E o que te fez abrir o seu lugar e parar de vir para São Paulo? Assim, foi só o desejo de ficar lá? Eu sempre tive o desejo de voltar, claro, mas eu também, nessas outras clínicas, eu via coisas que eu poderia fazer mais do meu jeito. Do jeito Milena, né? Milena. Então eu usei muito isso como um aprendizado. Eu sempre valorizei estar aqui em São Paulo muito mais com a ideia de aprendizado do que propriamente financeiro. Então eu fiz tudo isso para poder levar para o meu consultório, mas também com o meu jeito. E levar isso para a minha região. Ai, que legal. E assim, o que você acha que foi o grande diferencial para você ter alcançado resultados tão bons em tão pouco tempo, assim, na sua... Eu acho que, assim, o conhecimento, e aí eu acho que não só técnico, mas eu sempre também investi em gestão, em liderança, no conhecimento do meu time. Então, assim, hoje eu tenho minha enfermeira, que é a minha especialista em tecnologias, eu tenho minha técnica, nossa concierge. A gente sempre está atualizando todo o time, da jornada do paciente, na parte de gestão, em técnicas. Eu acho que isso diferencia. Inclusive, a gente se conheceu no curso de gestão, né? Exato. E aí, dentro dessa gestão, você falou de algumas pessoas que estão no seu time, eu percebi que são praticamente todas mulheres, exceto o Lu. O meu marido é meu gestor, né? Ele faz, nós dois fazemos gestão da clínica e ele faz a parte de planilha, de análise de dados, né? Ele faz isso e a gente faz essa parte de gestão juntos. E você se vê como líder, então, do seu time hoje? Eu me vejo assim, e eu acho que o principal ponto de liderança é a gente entender a função e respeitar a função de cada pessoa. A gente está ali não para mandar. Acho que liderança é muito mais sobre conduzir. E eu, assim, acho que dentro da minha clínica eu consigo conduzir, né? A gente separa um pouco as funções. Meu marido, ele é administrador, ele tem outras empresas e eu já venho muito na parte técnica médica. Então a gente junta a nossa expertise, a dele como gestor, né, na parte empresarial, e a minha como gestora, mas também com a parte técnica, e eu acho que a gente consegue liderar, assim. Você falou uma coisa, assim, que pra mim é muito esse conceito da liderança, assim, que eu acho que liderar é dar oportunidade também, né? Quando você confia que aquela pessoa está pronta para aquele papel que ela está exercendo, lógico, você não vai tirar o olho dela no sentido de deixar fazer qualquer coisa, mas você vai conduzir e dar a oportunidade de ela, às vezes, até ser melhor que você. Porque naquilo dali que ela está fazendo, ela precisa ser melhor que você, porque você não pode ser boa em tudo, né? Eu acho que, assim, a liderança exige também humildade. A gente tem que entender que a gente não pode abraçar o mundo e que pra gente crescer, a gente tem que crescer com mais pessoas, né? Então, assim, a equipe, um time cresce muito mais do que uma pessoa sozinha. Sim. E eu acho que a gente tem que entender que, às vezes, tem certas funções que outras pessoas vão fazer melhor que você, e delegar é importante. E ainda falando sobre liderança, você se vê líder dos seus pacientes? É uma pergunta inusitada, né? Mas eu vejo, porque eu tenho uma abordagem de conduzir.
Então, eu explico a importância para os meus pacientes de começar essa caminhada. Eu não sou uma médica que pensa em vou fazer um tratamento. Não, eu sou uma médica que entende, eu vou cuidar do meu paciente. Desde o começo, até eu falo assim, meu paciente é meu paciente daqui até pro resto da vida. E a gente vai conduzir esse tratamento do paciente. Perfeito. E assim, se você conduzir de uma forma que não motive, talvez essa pessoa não vai ter resultado, né? Essa paciente não vai ter resultado. Então, assim, tem alguma estratégia especial que você possa dar para quem está assistindo, que está começando, como ser uma líder melhor, assim, para os seus pacientes? Eu acho que a principal coisa é gente, fugiu a palavra, mas expectativas. Fugiu a palavra. Gerenciamento de expectativas. Exato, a gente gerenciar a expectativa do paciente. Eu acho que quando a gente entende, alinhar expectativas, eu acho que essa é a grande palavra. Quando você alinha expectativas, e eu acho assim, o paciente tem que entender. Na minha consulta, eu faço questão, eu dou uma mini aula na minha primeira consulta e às vezes com alguns... Você falou que sua primeira consulta dura 1h30? E a primeira consulta eu invisto. Acho que a gente investir em tempo para o nosso paciente, mais na frente a gente economiza. Porque quando eu vou fazer uma primeira consulta, quando eu conheço o paciente, eu explico o porquê do envelhecimento, o que ele ocorre em diferentes camadas, como que a gente vai tratar cada etapa do envelhecimento. Então, eu invisto esse tempo, porque aí lá na frente, quando eu indicar um tratamento, meu paciente não vai achar, ela está indicando um monte de coisa. Não, eu estou indicando, ele vai entender que ele precisa de cada coisa. Então, eu tenho essa conduta. Perfeito. E aí, o que você tem achado, assim, do movimento do Quiet Beauty, né? Adoro. Que é um... E assim, eu sinto que você vive muito isso, assim, você tá sempre linda, sempre elegante, né? E como até o André colocou ontem na aula, sem aquele excesso de maquiagem, excesso de coisa, pelo contrário, é quiet mesmo. Tá sempre linda, elegante, mas com qual a palavra que eu tenho? Com simplicidade, né? E como que você ajuda o seu paciente nesse sentido, assim, de educar? Porque chega aquele paciente que diz, eu quero boca, eu quero bochecha. Eu gosto muito desse conceito do Quiet Beauty, essa beleza silenciosa, que é você olhar para o paciente, saber que ele está bonito, ou alguém olhar para uma pessoa, saber que ela está bonita, mas não saber o que ela fez. Eu acho que a partir do momento que você sabe que ela fez algo, então assim, eu olhei, a Thalita preencheu o lábio, aí eu acho que já fugiu. Eu acho que eu tenho que olhar a Thalita e falar, nossa, como a Thalita tá bonita, será que ela fez alguma coisa? Então eu acredito muito nisso, assim, pra mim essa parte. E como que eu gerencio isso? Às vezes chega um paciente que não tem o meu perfil. Eu acho que como dermatologista, a gente tem que identificar qual que é o nosso perfil de paciente. Então eu falo que não existe certo nem errado. Existe o meu perfil e como eu quero conduzir. E os meus pacientes, através da forma como eu me exponho nas redes sociais, como eu me visto, como eu me comporto, eles se identificam comigo. Uhum. Né? E é um conceito que eu acredito muito do Quiet Beauty, que é essa beleza silenciosa. E assim, eu explico para os meus pacientes a importância de tratar, né? Eu acho que ficar só com preenchimento, eu brinco que é tapar buraco, então eu vou tapar buraco do bigode chinês. Não, eu quero tratar essa estrutura, eu quero cuidar da face do meu paciente. E eu conduzo dessa forma. Então, resumindo uma coisa que você falou mais cedo, que liderar é conduzir, agora você está falando também uma outra coisa que é bem importante sobre a liderança, que liderar é dar exemplo. Então, você está nichando os seus pacientes através de como você se comporta. Exatamente. Seria mais ou menos isso. E aí, aquela pessoa que não entende ou não é daquele conceito, ela não chega. E quando chega, ela não fica. E eu acho que isso é importante. A gente, a partir do momento que você entende a sua essência, você respeitar a sua essência. Sim. E não tentar se moldar. Porque tem paciente que é pra você e tem paciente que não é, e tá tudo bem. Sim, acho assim. Sim, perfeito. Você falou que o Lu te ajuda na gestão, né, da clínica. Como que você se sente em relação a isso, na divisão da liderança, digamos assim? O fato de ele ser homem, de você ser mulher, você acha que tem diferença ou não? Assim, primeiro em relação a nós dois, né? Eu e o Luciano, nós somos pessoas de personalidade. Então, no começo, isso foi meio delicado. Como que funcionou? Porque a gente é casados e nós somos sócios. E os dois fazem gestão da clínica. Isso funcionou porque a gente respeita a expertise de cada um. Então, assim, na nossa clínica e na nossa vida familiar mesmo, isso funciona muito bem. Agora, eu vejo que, às vezes, em relação a outros, então, às vezes, outras empresas, né, o respeito... Parceiros, fornecedores, talvez. Existe uma diferença, talvez, de respeito.
pelo fato de eu ser mulher e pelo fato dele ser homem, né? Então, assim, eu vejo que existe algo que cada vez caminha para não existir mais, mas eu sinto que existe um pouco. Infelizmente, mas acho que a mulher está conseguindo traçar uma trajetória, principalmente nesse 2000 para cá, né? A gente tem crescido bastante nisso, até porque a dermatologia é muito feminina, né? Assim, nós temos muitos homens muito bons na dermato, mas a grande maioria é mulher. Uma grande maioria é mulher, então acaba que nós temos que ser as gestoras mesmo, né? Pra eu acho que entender. A gente tem que se empoderar nisso, sabe? Entender que a gente pode ser uma boa gestora, que a gente pode ser uma boa dermatologista e realmente, assim, acreditar nisso e viver isso. Que às vezes também a gente, como mulher, pode, será que eu consigo? Não, você consegue, né? Então, e assim, o que você tiver dificuldade, todo mundo vai ter, não é porque você é mulher. Estuda, vai atrás, se capacita, eu acho isso super importante. Legal. E ainda falando sobre diferença de gênero, no ponto de vista da liderança do time, você tem algum tipo de processo ou algum tipo de, como é que eu digo, de vantagem, sei lá, ou alguma forma de abraçar a diversidade, não só por gênero, mas por etnia, ou enfim, existe algum critério para você dentro desse universo da diversidade? Você sabe, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Não que eu tenha, assim, eu escolha por isso, mas realmente é algo que eu acho que eu tenho que começar a iniciar no meu consultório. Acho que a gente sempre pode crescer, a gente sempre pode aprender. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena todos nós começarmos a pensar. Porque às vezes a gente pensa muito assim, não, vou contratar aquela pessoa pela competência, né, pela capacidade técnica ou pelas soft skills. Mas a gente esquece de pensar na igualdade de oportunidades que muitas pessoas tiveram. Então, tiveram e tem ainda, né? Então, assim, do ponto de vista racial, do ponto de vista de orientação sexual, até do ponto de vista neurocognitivo. Não sei se você já parou para ler sobre isso, mas, assim, as pessoas que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, têm uma rotatividade muito alta de trabalho, porque eles não conseguem ficar e muitas vezes não porque eles não têm capacidade ou capacidade técnica mesmo, inteligência para aquilo, mas por essa dificuldade até do líder, de reconhecer que aquela pessoa precisa de uma liderança diferente. Eu acho que uma coisa, assim, entrando nisso que você está falando, uma coisa que eu acho super importante, e desde o começo, com essa parte de gestão, a gente que estuda muito, eu lembro que uma vez a gente fez uma dinâmica, que é o seguinte, o que você gosta de fazer? O que você faz que você gosta? O que você faz que você não gosta? E o que você gostaria que você não faz. Então, assim, eu acho que você entender o que cada pessoa do seu time quer fazer, gosta de fazer, você consegue desenvolver muito melhor o seu time. Sim, com certeza. É muito legal de pensar assim, porque você está colocando cada colaborador na sua zona de potência. Exatamente. Quando você faz isso. E você aplica perfil comportamental para o seu time ou você se baseia nisso, nesse tipo de conversa? A gente faz todas essas análises de perfil comportamental, todas essas dinâmicas. Isso é algo que, assim, a gente que estuda muito, não só a parte técnica, mas de gestão, né, que é o foco aqui. Né? A gente aprende muita coisa. Eu acho que sempre a gente vai agregando, né? Perfeito. Milena, caminhando aqui para o final, me diz o que você tem pensado, assim, as novas possibilidades da clínica e de você também como, digamos assim, você como carro-chefe da clínica, sim, né? O que você tem pensado de... A gente começou numa clínica, eu, na verdade, alugava uma sala de uma outra clínica, depois a gente está no nosso consultório, a gente está no consultório de 64 metros, a gente está indo para uma casa agora de quase 400. Então, assim, eu tenho essa ideia de realmente crescer e o crescimento, principalmente para eu entregar melhores experiências, melhores tratamentos para o nosso paciente. Como gestora, agora a gente tem uma dermatologista que trabalha na nossa clínica, então eu quero também desenvolver essa dermatologista e ampliar os tratamentos que eu posso oferecer para os meus pacientes. Sair um pouco também do operacional, porque a gente está querendo engravidar, então quer uma hora ter um tempo mais para a família. E como a gente começou desde o começo, né? Não dá para abraçar o mundo. Ai, que legal. E o que você diria aqui para as pessoas que estão começando agora e que têm esse sonho também de ter seu próprio negócio, sua própria clínica? Qual a mensagem assim, que você deixa de... Eu acho que primeiro você tem que entender o seu perfil. Você tem um perfil de querer ser gestora, porque igual eu comentei, né, das nossas funcionárias, das nossas colaboradoras, o que a pessoa gosta de fazer. Então você tem esse perfil, porque é tudo bem, às vezes, você não ter e trabalhar numa clínica que alguém tenha.
eu enxergo dessa forma. Então, acho que a primeira coisa é perguntar o que você quer para você, né? Pensar no seu futuro. Quem quer fazer isso, estuda, se capacita. Tecnicamente, porque a gente, com a parte científica, com os nossos tratamentos, nós somos cada vez melhores, podemos oferecer mais tratamentos para os nossos pacientes, mas também não negligencia a parte de gestão, de marketing. E o seguinte, eu desde o começo, mesmo quando estava comentando com você, era eu, meu marido era minha secretária. Mas desde quando era só nós dois, a gente entendia que tinha que ter gestão, que tinha que ter jornada, que tinha que ter análise, tinha que ter planilha. Então não espera ficar grande para organizar a casinha. Perfeito. Desde o começo começa a organizar. Perfeito. Obrigada, viu? Você contribuiu muito, tenho certeza, para a vida de muitas pessoas. Obrigada, pessoal.